Bom, então, olá a todos. Meu nome é Ricardo e isso aqui vai ser uma série de vídeos curtos, tá? Que eu quero fazer explicando o conteúdo de cálculo 3, baseado no cálculo 3 da UFPR, né? E é um curso de equações diferenciais ordinárias. E aqui a gente vai começar com o primeiro tema, que é o tema mais simples de todos, que é o tema de fator integrante, tá? Então, eu vou explicar o que que é o método, para que tipo de equações diferenciais ele serve, e a gente vai fazer um exemplo. E é isso, tá? Então, para que que serve esse método, né? Que tipo de equações ele resolve? Então, como em equações diferenciais não existe uma receita de bolo geral, né, que você consegue lidar com todas as equações possíveis, é, é muito caso a caso, né? Então, o método fator integrante, ele é para resolver as EDOs mais simples possíveis, tá? Então, o formato das EDOs que esse método resolve são essas daqui. Então, são equações de primeira ordem, ou seja, a função incógnita, que eu estou chamando aqui de y de x, né? É a função que você quer procurar, só aparece no máximo a primeira derivada dela. Ela está sozinha na equação, tá? Então não tem ninguém acompanhando y'. Se você por acaso tiver alguma equação que está quase nesse formato, a menos de você pegar o coeficiente do y' e dividir por ele dos dois lados, beleza. Então você divide dos dois lados pelo cara que acompanha o y', você transforma a equação numa equação dessa forma aqui, né? Só tomando cuidado que você não pode dividir sempre dependendo da função que está aqui na frente. Então, esse é o formato da equação, y' sozinho, um termo que acompanha y de x, que eu estou chamando de p, e um termo sozinho do outro lado da equação, que é um termo que não tem nem y nem y', tá? Que às vezes a gente chama de termo não homogêneo. E aí essas duas funções p e q aqui, que são essas funções que aparecem na equação, eu vou supor que elas são no mínimo funções contínuas, tá? Porque a gente vai precisar fazer integrais depois. Então, como que é o método? Para que ele serve, né? Como que eu vou usar esse método para resolver essa equação? Então, o objetivo em vários métodos de resolver equações diferenciais, o objetivo de alguma forma é isolar a derivada, tá? Então, observa que esse termo aqui, y', não tem como isolar a derivada, porque não tem derivada nessa segunda parcela, né? Então, entre aspas, isolar a derivada é fazer uma manipulação aqui do lado esquerdo dessa equação que transforme isso em d dx de alguma coisa. Tá? Então, por que transformar em d dx de alguma coisa? Qual que é o objetivo disso? Por que que você gostaria de isolar a derivada? Se você conseguir transformar a equação numa equação do tipo d dx de alguma coisa igual a alguma coisa, você consegue eliminar a derivada usando a operação, entre aspas, inversa da derivada, que é a integração. Então, quando você fizer a integral dos dois lados dessa equação aqui, seja o que for que apareça aqui nesses três pontinhos, quando eu fizer integral da derivada, eu vou obter de volta o cara que está aqui dentro, né? E esse cara que está ali dentro já não envolve mais termos com a derivada da função incógnita. Então, você eliminou a derivada e aí basta você isolar a função incógnita para encontrar a solução do problema. Então, em linhas gerais, o método é esse. Só que como que você vai transformar o lado esquerdo em derivada de alguém? Então, o método é o seguinte: a gente vai multiplicar dos dois lados da equação por uma função, que eu ainda não sei quem é. Tá? Então, multiplicar os membros da equação por uma função que eu vou chamar de mi de x, que eu não sei quem é, eu vou descobrir ainda quem é essa função. E aí, se eu multiplicar a equação dos dois lados por essa mi, a equação vai ficar assim, vai ficar mi vezes y' mais mi vezes p vezes y igual a mi vezes q. Né? Eu vou omitir o... Todo mundo aqui é função de x, eu vou só omitir o função de x por economia de linguagem. Então, eu multipliquei dos dois lados por essa função mi. Eu não alterei a equação, né? E dá a impressão de que eu só piorei o problema, né? Porque agora eu estou acrescentando na história uma função que eu nem sei quem é. Mas qual que é o objetivo de acrescentar essa função? Você observa que esse primeiro termo aqui é o produto de uma função pela derivada de outra. Se a gente lembrar lá do cálculo 1,
quando eu faço derivada de um produto de duas funções, eu obtenho a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? E esse termo que está aqui, mi vezes y', é um dos termos que aparece na derivada do produto de mi vezes y. Então, o que é o método? O método é a gente tentar encontrar quem que seria essa função mi de x para fazer com que esse segundo termo se transforme no termo que está faltando na derivada do produto. Ou seja, que esse cara aqui coincida com esse cara aqui. Se eu for capaz de encontrar uma função mi que faça isso, eu consigo transformar esse lado esquerdo inteiro dessa equação na derivada de um produto. Não importa na derivada do que seja que está aqui dentro. O que importa é que eu vou conseguir isolar a operação de derivada. Daí eu vou poder integrar dos dois lados e eliminar a derivada. Então, o método consiste de encontrar a função mi tal que... Então, o que eu quero que aconteça? Bom, eu quero que mi vezes p vezes y seja o mesmo que mi vezes mi', né, vezes y. Como tem y nos dois caras, é suficiente, né, eu encontrar uma função mi tal que mi', né, o termo que acompanha y aqui, seja igual ao termo que acompanha y aqui, que é p, aqui eu vou enfatizar de volta que p é a função de x, vezes mi. Tá? Então, eu quero encontrar uma função mi que faça isso aqui. Aí, bom, agora eu transformei meu problema em outro. Eu estava tentando resolver uma equação diferencial na função incógnita y, né? E agora eu quero encontrar uma função mi que satisfaz uma outra equação diferencial, né? Porque aqui eu quero encontrar uma função mi cuja derivada satisfaz uma certa equação. Então, parece que eu estou trocando 6 por meia dúzia, né? Eu estou trocando uma equação diferencial por outra. Só que essa equação diferencial aqui, ela é muito mais simples do que a equação original. E aqui, de fato, dá para dizer exatamente quem é a solução dela, porque daí é a intuição do cálculo 1 mesmo. Eu quero encontrar uma função mi cuja derivada seja um produto de uma outra função por essa própria função. Funções cuja derivada, de certa forma, dá um múltiplo da própria função, envolvem a função exponencial de alguma forma. Só que para satisfazer exatamente essa equação aqui, como que eu coloco o expoente da exponencial, né? Lá em cima. Então, a afirmação que eu faço para vocês é que a função mi de x que você pega aqui é e elevado à integral dessa função p de x. Tá? Por que é a integral dessa função p de x? Por que essa função mi satisfaz essa equação? Bom, aqui é um uso da regra da cadeia. Se você fizer a derivada do mi, como que eu derivo esse cara do lado direito? Eu tenho uma exponencial e dentro da exponencial tem uma outra função. Como que eu derivo ela? Regra da cadeia. A derivada da função que está fora, que é a função exponencial, então a derivada dela é ela mesma, calculada na função que está dentro, que é a integral que está aqui, vezes a derivada da função que está dentro. Só que aqui, de novo, eu estou usando o teorema fundamental do cálculo. Se eu derivar esse cara que é dado por uma integral, eu recupero a função de dentro de volta, né? Que é a função p. Só que e elevado a essa integral é a própria função mi de x, e o p de x é a função que está aqui fora acompanhando a própria função mi, né? Então, mi' de x é igual a p de x vezes a própria função mi de x. Então, essa função aqui, ela satisfaz essa equação, ela é o que a gente chama, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de fator integrante. Tá? Então, é essa função mi que vai nos ajudar a resolver a equação. Então, se eu multiplico dos dois lados da equação por essa função mi, que a gente acabou de encontrar, então vou reescrever ela aqui de volta para a gente não esquecer, mi é igual a e elevado à integral de p de x dx. Então, se eu multiplico a minha equação original lá, né, que eu quero resolver,
dos dois lados por essa função aqui, eu consigo transformar o lado esquerdo em d de x, de mi de x, vezes y de x, e o lado direito é eu multiplicar, né, a função mi pela função q que estava lá já originalmente. E aí agora eu integro dos dois lados, então integrando os dois membros, lembra, né, que eu tenho que fazer sempre a mesma operação dos dois lados para não estragar a equação. Então, integrando os dois membros, eu elimino essa derivada aqui. Então, eu recupero só o que está dentro dos parênteses, que é mi de x vezes y de x igual. Agora tem o fato, né, que eu estou integrando dos dois lados sem intervalo de integração. Então, aparece uma liberdade aqui, que é uma constante, né? Mais a integral da função que aparece do lado direito, que é a função mi de x vezes q de x. Tá? Então, dependendo do exercício, a equação está dada. Então, você sabe quem é essa função q de x, você sabe quem é aquele coeficiente p de x que acompanha o termo com um y. Com aquele p, você descobre quem é o fator integrante mi. Então, você sabe que é essa funçãozinha aqui que eu preciso integrar. Tá? Então, esse termo do lado direito, ele é conhecido, ele só depende dos coeficientes da equação. Mi de x, como a gente acabou de descobrir, ele é dado por uma exponencial. Exponencial nunca se anula. Então, eu posso dividir dos dois lados e isolar essa função y, que é a função que eu estou procurando para resolver o problema. Então, y de x, dividindo dos dois lados, por mi, né? Eu tenho c, que é uma constante, dividido por mi de x, mais 1 sobre mi de x, vezes essa integral que eu calculo, caso a caso, né, dependendo da equação. Então, essa expressão toda que está aqui, está dizendo para nós que a gente pode resolver o problema, né? Não precisa decorar essa fórmula, porque é uma fórmula complicada. O que importa aqui é o método para chegar na solução. É você pegar a equação original, multiplicar dos dois lados por uma função mi, que a gente chama de fator integrante, com o objetivo de transformar o lado esquerdo da equação na derivada de alguém, integra dos dois lados, elimina a derivada e isola a função y de x original. Tá? E a expressão do fator integrante, essa sim é interessante de lembrar, porque a gente vai usar de forma recorrente, né? Toda vez que a gente tiver um problema desse tipo. Então, essa expressão do fator integrante é a exponencial da integral do p de x. Quem é o p de x? P de x é o termo que acompanha o y na sua equação original. Tá? Então, para fechar, a gente vai fazer um exemplo. Tá? É um exemplo que é uma aplicação mesmo de equações desse formato, que é esse aqui. Tá? Então, a equação é a chamada resfriamento a lei do resfriamento de Newton, que é um problema prático. Tá? É claro que é uma aproximação de um problema prático, né? Não é um problema tão preciso assim, mas imagina que você está num ambiente isolado, que tem uma certa temperatura, você coloca dentro desse ambiente um corpo aquecido, tá? Então, ele tem uma certa temperatura que é maior do que a temperatura ambiente. E aí o que acontece, né? Então, a lei do resfriamento de Newton diz para nós que, com o passar do tempo, a temperatura desse corpo aquecido vai cair com o tempo até ela se equilibrar com a temperatura ambiente, tá? Então, quer dizer, né, existe transferência de calor, né? Então, o calor, o objeto com maior temperatura, ao longo do tempo vai diminuir a temperatura até igualar a do ambiente. E equação, qual que é a equação, né? Qual que é a equação diferencial que rege essa lei do resfriamento de Newton? Então, essa lei afirma que a velocidade com que a temperatura varia no tempo, né, ou seja, a taxa com que a temperatura varia, que é o termo com a derivada, né, dt aqui, T maiúsculo representa a temperatura, T minúsculo representa o tempo. Então, ele diz que a taxa com que a temperatura varia é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo aquecido e a temperatura ambiente. Tá? Então, esse TA aqui
é a temperatura do ambiente que eu vou supor constante, tá? Então, TA é constante. Essa letra K é uma constante também, ó, constante de proporcionalidade, para simplificar o problema aqui. Em outros problemas mais elaborados, você não precisa supor que essas coisas sejam constantes, mas aqui é um primeiro modelo, é mais simples, então eu vou supor que tanto K quanto TA são constantes. E acontece que essa equação aqui é uma equação diferencial ordinária, porque a função incógnita é a temperatura, ela só depende, né, nesse modelo mais simples, do tempo, então é uma variável só, é uma equação ordinária. É de primeira ordem, porque só envolve a derivada primeira da função incógnita, né? Não tem mais nada além disso. E ela está no formato da equação que a gente pode usar o fator integrante. Ela não está exatamente no formato, mas a gente pode colocar ela no formato. Então, como que eu escrevo isso? Então, eu vou reescrever essa equação. Em vez de escrever dt, né? Derivada da temperatura no tempo nessa notação ddt, eu vou usar t', que é a mesma coisa. Então, essa equação é o mesmo que t' igual a menos k, eu vou fazer a distributiva aqui, menos k vezes a temperatura, e menos com menos mais, aqui, mais k vezes a temperatura ambiente. Eu posso ainda reescrever essa equação de outro jeito. Eu posso escrever como t' mais k vezes t igual a k vezes TA. Então, essa equação aqui, ela está no formato das equações que a gente pode tratar. Eu vou escrever aqui de volta, y' mais p de x vezes y igual a Q. Função incógnita com a sua derivada isolada. A função incógnita é a função temperatura, então está isolada aqui. Um termo que acompanha a própria função y, que no caso é a função t. O termo que acompanha é a constante k. E do lado direito, uma função que não envolve nem a função incógnita, nem sua derivada, que isso aqui também é uma constante nesse caso desse exercício aqui. K é uma constante e a temperatura ambiente é uma constante também. Então, no nosso caso, o P é K, que é constante, e a função Q, ela é K vezes TA, que também é uma constante. Então, é bem mais simples no caso dessa aplicação aqui. O que vai acontecer agora? Bom, eu posso escrever, então, quem é o fator integrante. Né? Então, o fator integrante nessa equação aqui, lembrando da expressão lá, é a integral, né? Opa, integrante. O mi de t, no caso, né? Porque a variável é t aqui, é e elevado à integral de p de t dt. No caso, a variável t. Como p é uma constante, a integral de p de t é k vezes a variável, né? Então, é e elevado a k vezes t. Então, o fator integrante, ou seja, o termo que eu multiplico dos dois lados dessa equação aqui, para transformar ela na derivada de um produto, vai ser e elevado a kt. Então, vamos escrever isso. Então, multiplicando dos dois lados, já adiantando as coisas, né? No final da história, eu vou chegar que a minha equação, depois de multiplicar por e elevado a kt, ela vai virar d dx do fator integrante, que é e elevado a kt, vezes a função incógnita que eu estou procurando, igual ao fator integrante, que é e elevado a kt, vezes a função que estava isolada, né, no termo do lado direito, que é k vezes ta, que é uma constante. Então, depois de multiplicar pelo fator integrante dos dois lados, eu obtenho essa equação aqui. Como que eu elimino a derivada? Então, agora eu integro dos dois lados. Então, integrando dos dois lados, eu elimino esse termo com a derivada, sobra só o que está dentro, que é e elevado a kt vezes a temperatura no instante t. Aparece uma constante, que eu nunca posso esquecer dessa constante aqui, mais a integral desse cara que está do lado direito, que é k vezes ta é uma constante, né? Eu vou poder tirar fora da integral, e eu tenho que integrar na prática aqui o e elevado a kt.
Então, E elevado a kT vezes a temperatura vai ser igual a C mais K vezes TA integral de E elevado a kT dt. Essa integral aqui é uma integral bem simples, né? É uma integral por substituição direta. Se você quiser, você chama K vezes T de U. E aí a integral disso aqui vai ficar... Então, C mais K vezes TA, que eu tirei da integral porque é uma constante. E aí vai sair um 1 sobre K vezes E elevado a kT. Eu estou fazendo direto aqui a integral porque é uma integral bem simples, substituição direta, tá? Então, se eu derivar, né, E elevado a kT vezes 1 sobre K, eu obtenho justamente o que está aqui dentro da integral. Né? Porque quando eu derivar E elevado a kT, esse K aqui ele sai da exponencial, vai cancelar com esse que está aqui embaixo, vai sobrar só E elevado a kT. Então, aqui simplifica esse K, né? E aí, o termo E elevado a kT eu posso passar dividindo para isolar a temperatura, né? Então, a gente vai obter a solução do problema. Então, vou reescrever aqui, só para não esquecer, a última equação que eu obtive é E elevado a kT vezes a temperatura, igual a C mais temperatura ambiente, E elevado a kT. Né? O termo com o K se cancelou, então, dividindo pelo termo exponencial, eu tenho C vezes E elevado a menos kT. Tá? Eu já vou trocar aqui 1 sobre E elevado a kT é o mesmo que E elevado a menos kT, mais a temperatura ambiente vezes... Bom, quando eu passo esse cara dividindo, ele se cancela com esse aqui, né? Então, isso é o que sobra. Se você quiser escrever de uma outra forma, colocando a constante antes, TA mais constante vezes ele é menos kT. Aqui C é uma constante real que está livre. Ela pode ser o que você quiser. Tá? Se eu colocar uma condição inicial no meu problema, ou seja, especificar que no instante tanto a temperatura tem que ser tanto, então eu posso resolver essa equação para esse instante, né, particular e encontrar o valor dessa constante aqui correspondente, a constante C. Tá? Então, só para fechar um outro formato de escrever essa solução aqui, digamos assim, digamos que a condição inicial seja no instante zero, por exemplo, no início da medição da temperatura, a temperatura era T0, a temperatura do corpo aquecido, né, que vai diminuir a temperatura com o tempo. Então, digamos que eu medi lá no início, a temperatura era T0. Então, quando eu coloco T igual a zero nessa equação aqui, então, se eu colocar T igual a zero, eu obtenho T de zero igual a TA mais o valor da constante que eu vou descobrir, vezes E elevado a zero, né? Porque o T é igual a zero, E elevado a zero vale 1. Então, isso aqui é simplesmente TA mais C. Então, eu posso isolar essa constante aqui, e o valor da constante vai ser T de zero, que é o que a gente chamou de T0, a temperatura no instante inicial, menos a temperatura ambiente. Então, esse aqui é o valor da constante. E, portanto, nesse caso, eu posso escrever que a função solução do meu problema, ela é temperatura ambiente mais a constante, que é temperatura inicial menos temperatura ambiente, vezes E elevado a menos kT. Tá? Então, essa aqui é a solução desse problema com condição inicial. Tá? Se você quiser interpretar um pouquinho, só para fechar aqui, se você quiser interpretar a solução desse problema, bom, você vê que a dependência na variável t está dentro dessa exponencial aqui. Então, isso quer dizer, aqui tem menos k, onde k é uma constante positiva, tá? Eu não mencionei isso aqui antes, mas k é uma constante positiva. Então, E elevado a menos kt, conforme o tempo passa,
esse termo ele vai diminuindo com o tempo, né, por causa do menos aqui. E ele diminui em velocidade exponencial, como a própria exponencial está aqui. Então, conforme o tempo passa, esse termo aqui ele tende a zero, né? Porque a exponencial decai a zero quando o tempo tende a infinito. Então, esse termo inteirinho aqui, ele tende a zero, multiplicando esse cara também vai tender a zero. Então, o que vai acontecer no futuro, né? No futuro, a temperatura vai tender a esse cara aqui, que é a temperatura ambiente, né? Justamente, então, é o que a lei diz, né? Conforme o tempo passa, o objeto mais aquecido, a temperatura dele vai cair até se equilibrar na temperatura ambiente, né? Eles vão trocar calor até a temperatura se estabilizar na temperatura ambiente. Então, é exatamente isso que acontece, né, nesse modelo mais simples aqui. E no instante inicial, né, você tem uma medição lá, que a temperatura daí é uma coisa de laboratório, né? Você mede ali a temperatura do instante inicial, deixa o tempo rolar e vê conforme passa o tempo como que a temperatura está variando. Tá? Então ela varia de acordo com essa fórmula aqui, uma fórmula exponencial. Bom, então era isso que eu queria falar nesse termo, né, no fator integrante. E nas próximas a gente volta com mais temas de cálculo 3, tá? Obrigado e até a próxima.